A paz do Senhor. Hoje a mensagem é: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em Marcos 4, 37 e 41 diz que levantou-se grande temporal de vento numa ocasião em que Jesus e seus discípulos estavam em um barco no mar da Galileia. O texto diz que Jesus acalmou a tempestade. Antes, porém, ele estava dormindo na popa, sob o travesseiro, pois havia ensinado o dia inteiro, estava exausto. Os discípulos o despertaram, pois as ondas subiam por cima do barco e já enchia. Mateus registra o mesmo fato, e no capítulo 8, 25, diz: E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Os discípulos sabiam que o Senhor Jesus podia salvá-los. Jesus revelou sua autoridade para perdoar pecados, seu senhorio sobre o sábado, sua autoridade para ensinar e sua autoridade sobre os demônios. E agora ele demonstra a sua autoridade sobre a natureza. Marcos 4, 39 e 40. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Note que o Senhor Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão tímidos em Marcos? E por que temeis, homens de pouca fé, em Mateus 8, 26? Diante disso, parece que Jesus esperava que os discípulos acalmassem a tempestade. Sabemos que o Senhor espera que tenhamos fé. Lá em Mateus 17, 20 diz: E Jesus lhes disse: Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vivemos pela fé na palavra de Deus, e quando as tempestades aparecem, nós mesmos devemos nos levantar e repreender em nome de Jesus. Não importa que o mundo esteja caminhando para o fim e as tempestades virão cada vez mais com maior intensidade. Não importa que estejamos no fim e os homens são cada vez mais incrédulos. No Velho Testamento temos a história de um rei chamado Josias. Com 8 anos de idade assumiu seu reinado em Judá e no 8º ano do seu reinado, ainda moço, começou a buscar a Deus e a fazer uma reforma e renovação da aliança em seu reino. Começou a purificar Judá da idolatria reinante. Então o sacerdote Uquias achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Quando Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e procurou consultar o Senhor sobre ele e sobre Judá, pois viu que grande seria o furor do Senhor sobre eles, pois seus pais não guardaram as palavras do Senhor. Lá em 2 Crônicas 34, 24 diz: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Continuando, 2 Crônicas 34, 26 e 28 diz: Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel quanto às palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhidos ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com essa resposta ao rei. Vemos o livramento de alguém que viu que o mal era vindo e conseguiu escapar, Josias. Josias conhecia a promessa do Senhor que a nação receberia alívio das dificuldades causadas pelo pecado se o povo se voltasse para ele numa atitude de humildade e oração. Então ele fez a sua parte. E reinou 31 anos em Jerusalém e fez o que era reto perante o Senhor. Hoje vivemos pela fé em Jesus Cristo, mas o pensamento que Deus talvez não nos ouça quando oramos é perturbador. Por isso devemos cada vez mais, como Josias, nos humilhar perante Deus, sentir aversão à iniquidade e ao pecado em todas as suas formas, e fazer tudo o que podemos para removê-los de nossas vidas, confessando-os a Deus e pedindo seu perdão. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Chegará um dia, isso está escrito em Apocalipse 15:16, que 7 anjos derramarão 7 taças na terra cheias da ira do Senhor. Uma causará chagas malignas nos homens que colocaram a marca da besta. Outra tornará as águas do mar em sangue. Outra, derramada nos rios, também tornarão as águas como sangue. Outro anjo irá derramar a sua taça sobre o sol, e os homens começarão a se abrasarem com grandes calores. O 5º anjo irá derramar a sua taça sobre o trono da besta, e o reino ficará tão tenebroso que as pessoas vão morder suas próprias línguas de dor. O 6º anjo irá derramar sobre o rio Eufrates, e a sua água secará e virará um caminho que passará reis no Oriente. Quando o 7º anjo derramar a sua taça no ar, vai haver um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Além de cair do céu sobre os homens pedras e granizo de 35 quilos cada. Nesse tempo as pessoas sofrerão muito, mas não se arrependerão de suas obras e ainda blasfemarão de Deus. Hoje, com a agitação social na terra aumentando, as pessoas com suas orações fervorosas e de todo o coração implorando para Deus protegê-las, descobrem para seu horror e espanto que suas orações não são ouvidas, pois não estão diante de Deus com um espírito verdadeiro de arrependimento e fé. O julgamento virá e será severo, os ímpios não darão ouvidos. Mas nós que tememos a Deus e confiamos na sua misericórdia, sabemos que em Salmo 145:17 está escrito que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Somos recebedores de uma bênção que é grande demais para a nossa mente limitada a compreender. Mas por meio da obra do Espírito Santo que habita em nós, podemos ver um pouco da glória que ainda está para ser revelada a nós. Amém?